beleza, requinte, muito brilho e charme ao seu alcance. Na seleção de hoje trouxemos pérolas. Reparem que coisa linda, um pouquinho mais de longe para ver o comprimento. A seleção de hoje é linda, em ouro amarelo 18 quilates. É o Joias TV, na tela da RDC, com a apresentação de Rosana Rocha, diariamente à meia-noite. Joias exclusivas para harmonizar com a sua beleza. Acesse rdcshopping.com.br. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Muito boa noite, hoje é quinta-feira, 30 de janeiro de 2020. Estamos começando o nosso Cruzando as Conversas desta noite, né? Está chovendo em Porto Alegre, a temperatura neste momento é 25 graus centígrados, chove muito aqui na zona norte de Porto Alegre. Acompanhe o Cruzando as Conversas pelos canais 24 e 524 da NET, na Claro NET TV. E participe também, claro, das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e o Twitter. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E claro, naturalmente, estamos também aqui com a Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais da Galeazzi Sul, que é uma empresa lá com sede em São Paulo, mas que está hoje fazendo um extraordinário serviço aqui no Rio Grande do Sul, atendendo uma demanda importante nessa área da construção, sobretudo na área de metais. Bom, nosso programa desta noite, o Cruzando as Conversas, vai tratar do tema o Ministério da Justiça e a Segurança Pública. Deveriam atuar de maneira separadas ou não? E claro, para debater esse assunto, que é um assunto extremamente importante, no momento em que nós vivemos aqui no Brasil, nós trouxemos aqueles especialistas que conhecem a matéria. E aqui temos o xará, Silvio, aliás, primeiro vou começar com o Saulo. É todo mundo esse aqui, né? Silvio, Saulo e tal. O Saulo Marimon. Saulo, prazer em tê-lo aqui no programa. Boa noite a todos. Tu tem comparecido aqui também, seguidamente, né? É, né? Nem tanto quanto nós gostaríamos, mas nem sempre a agenda pode, né? O Saulo, que é mestre em Ciências Criminais. E também, agora sim, o meu xará, Silvio Munhoz. Silvio, prazer em tê-lo aqui pessoalmente. Ele que é promotor de justiça. Boa noite, Tocaio. É um prazer estar aqui de novo. Já tenho cooperado algumas vezes com o Macalossi. E é sempre um prazer voltar a essa casa que realmente está discutindo aquilo que interessa, né, ao Rio Grande, ao Brasil. Só corrigindo o procurador de justiça hoje, procurador de justiça, e eu gosto sempre de frisar quando me apresento, membro do Ministério, da Associação do Ministério Público para a Sociedade e do Movimento contra a Impunidade, e hoje articulista, né, escrevendo para a Tribuna Diária. Que legal. Então tá, realmente temos gente aqui muito experiente nessa área, que é uma área bastante conflagrada, uma área hoje fundamental, né, para que nós tenhamos uma sociedade, caminhamos para uma sociedade que seja mais justa no país, que esse é o grande objetivo que nós temos naturalmente. Bom, esse tema de hoje, ele implica digamos assim, na definição dessas questões envolvendo o Ministério da Justiça. Eu gostaria de perguntar para vocês, Saulo, em primeiro lugar, quais são as atribuições do Ministério da Justiça? Porque separar a segurança pública do Ministério da Justiça significa dizer que ela é originalmente digamos assim, uma determinação, uma função do Ministério da Justiça ou não? Bom, boa noite a todos. A primeira coisa importante a pensar é que desde 1822, quando foi criado o primeiro, no caso era um Ministério de Negócios e Justiça, até o governo Temer, sempre foi unificado o Ministério da Justiça. Tá? A primeira experiência foi com o governo Temer, quando se criou um Ministério Extraordinário de Segurança Pública. O Ministério da Justiça, ele tem ele tem um cabedal de atividades, como o Departamento de Penitenciário Nacional, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Ele trabalha com a questão também envolvendo
aspecto de extradição e de análise jurídica de pareceres para propostas normativas, de legislação. Penso que o Ministério da Justiça ele deve ficar vinculado a toda a questão de segurança que envolve a justiça. Separar a segurança pública desse aspecto seria apenas mostrar o foco da questão da polícia. E eu penso, como sociólogo e analista desse aspecto, que nós temos que analisar tudo, desde o início do crime até a execução penal, sob o mesmo prisma. Se nós não pensarmos em execução penal como recuperação, ressocialização e separarmos a segurança e a justiça, nós vamos trazer um prejuízo para uma situação que nós temos que dar mais ênfase, que é a questão da execução penal. O ministro Moro, ele tem se notabilizado, no meu ponto de vista, por um ministro que, no seu pacote anticrime, que foi desidratado no Congresso, ele, na verdade, ele criou um aumento técnico de normas para um maior encarceramento. Eu fico reflexivo se haverá correspondente aumento orçamentário. Porque nós, hoje, no Brasil, só para dar um destaque para os senhores, eu fiz um breve levantamento agora, antes de vir para cá, e de julho para cá, o investimento investimento penitenciário no Rio Grande do Sul foi de 265 mil. Ou seja, não tem dinheiro. Então, nós estamos aumentando o sistema carcerário, tirando, demorando, porque tem a progressão de regime que deveria funcionar. Se a LEP fosse seguida, se a LEP fosse obedecida, nós estaríamos numa situação muito melhor, em todos os aspectos. A LEP é de 34, nós temos há muitos anos e ainda não foi obedecida pelo Poder Executivo. Mas, a LEP é a Lei de Execução Penal. É uma lei feita na ditadura militar e é uma lei que, tecnicamente, ela oferece um mínimo de situação para o cumprimento da pena. Nós estamos aumentando o tempo nas cadeias, nós estamos dificultando a progressão de regime, que deveria ter um semiaberto e aberto que funcionasse, insisto, que hoje não acontece. Hoje nós temos, na prática, um fechado e um escancarado. Né? Porque, como não tem vaga nas cadeias, não se criam vagas nas cadeias, porque muitas vezes não há interesse político ou interesse local. Tanto é que chamam o semiaberto de sempre aberto. Sempre aberto. Porque justamente não estão aumentando o investimento na execução penal. Enquanto nós não fizermos um incremento nisso, não adianta aumentar as penas. Isso não vai trazer nenhum tipo... Essa palavra que muitos falam assim, como é que te avaliar a eficácia penal? Na verdade, isso é muito subjetivo. Eu, como professor universitário, já orientei muitos trabalhos de alunos e digo, tu tem que pensar o seguinte, cumprimento de pena. Se a pessoa não voltou a delinquir, atingiu o resultado. Como está hoje, não está funcionando. E, no meu ponto de vista, a intenção do ministro, ela vai trazer um acréscimo que ainda não foi calculado. Um exemplo muito, para quem está em casa nos assistindo, pense na sua residência, pegue um quarto da sua casa que caiba confortavelmente 2 pessoas. Agora coloque ali 10 pessoas. E essas 10 pessoas vão ficar por um prazo de 1 ano, com a mesma estrutura que o quarto tem. É aritmético. Em certo momento, o esgoto, a água, vai começar a ter problemas de estrutura. Aritmético e uma lei física, né? Porque exatamente. Não tem como. Aí, se essas 10 pessoas, 2 iam sair para um regime semiaberto, para outro quarto, vamos dizer assim, elas não sairão mais e continuará aumentando a quantidade de pessoas nesse quarto. Não tem como funcionar. Então, nós temos que repensar o modelo penitenciário brasileiro. E nesse ministério eu não vejo isso. E só para fechar nessa parte inicial da pergunta, se deveria dividir ou não, é que ali o presidente Bolsonaro, na minha perspectiva, eu acho que de muitas pessoas aqui, ele está percebendo talvez um capital político do ministro Moro para 2022. E a intenção foi fazer um balão de ensaio para verificar se valia a pena desidratar. Tirar um pouco dessa força política do ministro Moro, porque, na verdade, ele ficaria com muito pouca coisa se ficasse separado da segurança pública. Pelo menos essa é a minha análise. Isso aí é uma outra questão que a gente vai, ao longo do programa, trabalhar, que é a questão do esvaziamento disso em função da figura que representa o Moro para o governo. E, aliás, para o governo não, para a sociedade.
Procurador de Justiça Silvio Munhoz. E aí, a sua opinião a respeito dele? Separa ou não separa? Nesse aspecto de separar ou não separar, eu penso igual ao Marimon, acho que não tem que separar. Penso diferente dele em muitas outras coisas que ele disse aqui, né? Mas isso no decorrer do programa a gente vai falando. Mas veja, na realidade, a questão de separar o Ministério da Justiça do Ministério da Segurança Pública é fazer aquela mesma coisa que é a crítica que se faz, ou seja, a segurança pública tem que fazer. E eu não gosto quando chamo especialista, eu não sou especialista em segurança pública, eu sou alguém que vive a realidade da segurança pública no dia a dia há muitos anos, né? A gente vive no dia a dia. É um conhecedor profundo. Profundo, não um especialista. Então, na realidade, o que a gente, assim, é para que tu possa fazer um combate efetivo à criminalidade, que eu acho que isso, né, era o essencial, era o que queria, né, o povo brasileiro, o que queria a população brasileira que votou neste projeto, que era um projeto que prometia um combate maior à corrupção e à criminalidade, principalmente à criminalidade organizada, né? Há necessidade que atuem junto todas as forças de segurança. Tem que acabar com aquela história de a polícia civil puxa para um lado, a brigada militar puxa para o outro, a polícia federal puxa para o outro, né? Aí no meio lá está o juiz que prende, o juiz solta. Não, tu tem que unificar as forças, tem que trabalhar todo mundo junto, todos os esforços concentrados. Né? E isso falando, né, porque aí os especialistas, né, aliás, hoje fiz um artigo para a Tribuna Diária falando um pouco disso, os especialistas não sabem explicar, né, por que diminuiu a criminalidade, e esse dia conversando um amigo meu dizia assim, não, isso não se faz um ano. Eu digo, não, se faz em um ano. É real, e está aí, e as ruas e a realidade está mostrando. A questão não é fazer em um ano, né, meu irmão? Um ano tu faz, a questão é manter depois de um ano. Porque a questão que tu faz no ano é o seguinte, é que tu vinha com uma política leniente, com uma política de desincentivo à própria atuação policial, tá? Em que se demonizava a polícia, qualquer atitude, qualquer atuação, a imprensa, todo mundo caía em cima, né? Avacalhando a polícia. Quer dizer, isso causa aquilo que nos Estados Unidos se chama efeito Ferguson. Tá? Quando a polícia é aviltada e achacada, né, tripudiada na sua atuação, ela acaba não atuando. Ela chega lá, estou vendo ali o cara com um fuzil, vou me incomodar, vou lá tentar tirar esse fuzil, o cara vai me dar um tiro, vou ter que atirar nele, de repente, ou saio ferido, ou mato ele, ou viro as costas e vou embora. Isso no mínimo constrange o policial. Constrange o policial. Então, o que acontece? Mudou a perspectiva, ou seja, hoje nós temos alguém que está dizendo assim, não, nós queremos fazer segurança, nós queremos que a polícia atue, nós queremos que a polícia vá. E veja, isso aconteceu, nunca se teve tanta apreensão de armas, de droga no país como esse ano. No Rio de Janeiro se apreendeu em torno de 40 mil armas, sendo que delas 805 fuzis. Ou seja, a polícia foi para a rua e está atuando. E isso fez diminuir a criminalidade. Agora, a questão, e isso junto com outras coisas, o trabalho que fez o Ministério nas fronteiras, integrando as polícias, né, fez agora um centro integrado, né, de fronteira lá em Foz do Iguaçu, pegando as cidades que eram problemas, as maiores índices de criminalidades, e lá fazendo uma atuação com inteligência, com as polícias, junto com as polícias atuando conjuntamente. Isso fez diminuir a criminalidade. Agora, o problema é fazer com que continue essa diminuição. A nossa divergência começa, na realidade, o Marimon falou aqui, e eu acho que a execução tem que ser pensada, tem que ser analisada, sim, a gente não pode deixar de pensar nela, mas eu sempre fui, e anos, o Marimon, inclusive, foi meu aluno na Escola do Ministério Público, né? E é muito bom ver o aluno superar o mestre, né? Hoje, o mestre em ciências criminais. Agora, essa coisa que tu fala é muito interessante mesmo. Isso, eu tenho professores que realmente se orgulham de ver um aluno superar o mestre, né? E isso é uma coisa interessante. O que mostra isso, né, Saulo? Mostra o seguinte, que foi eficiente, né? Foi. Isso é interessante, realmente esse aspecto é interessante. Mas aí a questão, assim, ó, que ele fala, eu também acho que a gente tem que pensar na segurança, mas eu não acho que não se esteja pensando. Eu acho que há um enfoque diferente na segurança. Tá? Eu, inclusive, na minha vida toda, tenho defendido muitas vezes que nós tínhamos que mudar o nosso sistema penal. Eu sempre sustentei, vejo, e parece que meio visionário,
né? Mas eu venho sustentando há horas em paralelo, por exemplo, eu sustentava que 2 mudanças eram indispensáveis para que se pudesse pensar em diminuir a criminalidade do Brasil. Porque, veja, o principal problema hoje é diminuir a criminalidade. Tá? Diminuir a criminalidade. O teu problema do espaço físico, eu vou te postar como se resolve agora. Tá? O problema é diminuir a criminalidade. O que eu dizia sempre assim, ó, tu tem que mudar o artigo 75 do Código Penal. Porque é um absurdo. É um absurdo e a população e ninguém... E nenhuma pessoa em sã consciência consegue entender que um cara que praticou 5, 6 homicídios, 2 estupros, 10 roubos, está condenado a 200 anos, ele cumpre 30 anos e vai embora para casa. E às vezes muito menos que isso. Muito menos. Não, ele tem que cumprir no mínimo 30, se ele tem 50, 60. Tá? Então eu sempre dizia assim, que tinha que aumentar o 75 para 50. Aumentaram para 40. Bom, melhorou. Tá? Esse cara que é multireincidente, que é um cara irrecuperável, tu sabe que é irrecuperável. Tá? Ele vai ficar mais tempo preso, certo? E eu dizia sempre também o seguinte, a minha ideia sempre foi assim, ó, tem que terminar com o sistema progressivo. Regime fechado e sistema condicional, como é na grande parte maior parte do mundo. Tá? Que tu determina um tempo lá X conforme o crime para te sair em livramento condicional. E por que isso... Ou tem, então, que aumentar o tempo de progressão, porque o nosso tempo de progressão de 1/6 era um absurdo. Só existia no Brasil. O único país do mundo que prevê um tempo de progressão de 1/6 é o Brasil. Agora se fez um escalonamento do tempo de progressão conforme a pessoa e conforme o crime. Que vai de 1/6 até 70%. Ou seja, isto vai fazer com que aquelas pessoas que realmente são perigosas e que praticaram crimes graves fiquem mais tempo presas. E aquelas que praticaram alguma coisa leve, saiam. Aí o Marimonda pregou assim, mas vamos inchar. A velha história de quem prevê o desencarceramento, né, que diz que nós temos um encarceramento em massa, que, na verdade, o Brasil, na realidade, é analisada em dados relativos e não em dados absolutos. Tá? Nós somos o 36º, 37º no mundo, embora nós sejamos a 5ª população mundial em encarceramento. Então, nós não temos um encarceramento absurdo. Não somos o que mais prende, como se diz. Não somos, ao contrário. Ao contrário, nós somos o que mais mata. E somos o 34º, o 35º que prende. Que prende. Está faltando eficiência aí. Mas então, o que acontece? Agora eu assim, mas aí tu... A questão do superencarceramento, da superpopulação carcerária. Então, eu estou botando... Tem 3 naquele quarto lá, e agora, ele, em vez de ficar 1 ano, ele vai ficar 10 anos, mas eu vou botar outros. Não. Por quê? Porque ao mesmo tempo que se criou esse mecanismo para te fazer com que as pessoas que realmente praticaram crimes graves e que, a princípio, tu pode analisar, né, pelos fatos e pela forma que elas comportam, que, de repente, ela não tenha recuperação, isso é uma coisa que nós temos que conversar depois, a questão de ter ou não recuperação, tá? Ao mesmo tempo que o serviço se fez o quê? Se criou o acordo de não persecução. E vejo, se ampliou um aspecto, que o aspecto era de transação penal até 2 anos de pena máxima, suspensão condicional de pena mínima até 1 ano, se aumentou o aspecto que o promotor pode chegar e fazer um acordo com o réu, dizer assim, não vou te processar se tu fizer isso aqui para mim, se tu ressarcir a vítima, se tu prestar serviço à comunidade, de penas até 4 anos. De pena mínima até 4 anos. Que, olha, inclui aí peculato, inclui o porte de arma se não for restrita, inclui corrupção, inclui concussão, inclui um monte de crime. Ou seja, esses crimes não tão graves, o cara não vai mais preso. Então não vai haver esse aumento populacional que tu está prevendo, porque muita gente vai ficar no meio do caminho por causa do acordo de não persecução. Ou seja, a lei foi inteligente. O Moro tinha, ao mesmo tempo que ele pensou lá, né, no programa anticrime, isso que não deram tudo que ele queria. Porque ele está pensando assim, aumento a pena, aumento o tempo de cumprimento, mas eu tiro muita gente aqui no acordo de não persecução e tiro muita gente no plain bargain. E o plain bargain cortaram e tiraram. Porque esse era o sistema que ele imaginou. Ou seja, vai para a cadeia quem pratica crime grave e quem pratica, mais uma vez, reiteradamente crime grave, ou seja, aquele cara que efetivamente sabe que não tem recuperação. E que esse... Aí esse não sou eu que digo, eu digo assim, esse é a voz do povo que diz, esse sujeito tem que mofar na cadeia. E esse quer ir para a cadeia. Esse se ele faz quer isso, ir, tem que mofar na cadeia. Agora, Saulo, me diga uma coisa, por que no Brasil, eu vou mudar a pergunta, o que se faz no Brasil, ou não se faz, para recuperar um preso? Bom, primeiramente, as pessoas têm que aplicar a lei de execução penal no sentido assim, de estimular que os detentos tenham um trabalho, tenham um estudo,
Só que, se tu olhares hoje no Central, eu já fui várias vezes no Central com meus ex-alunos, trabalham costurando bola, trabalham digitando lá para processos algumas coisas. Ou seja, se tu pegares uma pessoa e colocar na cadeia, e aí eu insisto que encarcerar não recupera do jeito que nós estamos hoje, né? Não funciona, não é eficaz, tá? Não traduz em um resultado social favorável. Vai, como assim, vai mofar na cadeia, vai botar na cadeia e ficar lá dentro. Bom, mas se esse é um modelo carcerário... Mas esse para um determinado tipo de criminoso e de crimes. Bom, não para todos. Pois é, mas aí é o seguinte, a seleção, a tarrafa penal que vai jogar no Central, sabe qual é o percentual de graduado lá dentro? Não tem 1%. 80% é ensino fundamental incompleto. 40% de 18 a 24 anos. Nós estamos hoje colocando na cadeia jovens que estão passando pela primeira passagem por um tráfico de drogas, que geralmente é uma quantidade que não é alta, porque o cara que manda não foi, tem um trabalho de inteligência importante aí. Aí o cara entra no sistema e ele é cooptado pelo sistema. Quando ele voltar, ele vai voltar pior. E nós não estamos cuidando desse infrator para que ele não delinqua novamente. Aumentando a massa carcerária, como nós estamos fazendo, sem investir, e falta investimento. Eu volto a dizer, a Brigada Militar, através da Operação Canarinho, está no Central desde 95. Era provisório, uma portaria provisória. Olha quantos anos já se passaram, para tentar manter a paz carcerária. Desde então, não houve uma rebelião no Central grande, porque a Brigada consegue fazer um trabalho muito bom lá dentro. O que me preocupa é acreditarmos que encher as cadeias ou colocar pessoas por mais tempo na cadeia vai traduzir em segurança. Um exemplo de uma tese que poderia ser discutida, chamada Justiça Restaurativa, que é feita na Bélgica desde os anos 70, diálogo com as pessoas participantes, atores do delito. Muitas vezes, as pessoas precisam fazer um diálogo para evitar que aquele pequeno delito vire um delito maior. Eu volto a dizer, o encarceramento não traz bons resultados. E quanto à polícia, eu fui policial civil, trabalhei na Delegacia de Feitos Especiais da Corregedoria, prendia colegas, né, e fui professor na academia por 10 anos. O policial, quando é técnico, ele faz um trabalho focado e adequado. O que está acontecendo é que pessoas acreditam que esse governo deu uma espécie de salvo-conduto, entendeu? O Rio de Janeiro nunca matou tanto, e matou mal. Pessoas que não podiam ter morrido. Toda semana aparece alguém com um tiro de fuzil, uma criança que morreu. Não acontece no Rio Grande do Sul. A nossa polícia, pelo menos eu não quero... Assim, como é que eu vou explicar para vocês? Ela é muito bem preparada. A academia forma muito bem. E os números de violência policial letal no Rio Grande do Sul são muito pequenos. Tá? Mas isso decorre de trabalho técnico. Ou seja, o policial, ele é um técnico de segurança pública. Quando ele vai para frente de um infrator, ele sabe que tem uma portaria da ONU, uma resolução da ONU, melhor dizendo, que disciplina, que tem que, olha, sou policial e posso atirar. Não é pedir licença para atirar. Mas as pessoas têm que saber lá fora que tem uma pessoa equipada com equipamento de segurança, que é uma arma de fogo, e que pode deflagrar um tiro. E é o que nos diferencia do infrator. É não agirmos, como eu falo assim, com a polícia no coração. Eu não quero um policial assim. Eu quero um policial que haja com frieza, com inteligência, com técnica. Saulo, no Rio de Janeiro, essas mortes que há de pessoas inocentes, crianças e tal, isso não se dá porque a polícia lá, não sei se não tão bem preparada que os policiais daqui, ela vai para o confronto, não importa a situação e tal, e realmente lá são áreas conflagradas, né? O que não acontece aqui, eu acho. Eu vou te dar um exemplo simples. Muito diferente daqui, a situação da violência, ela não tem como nós comparar aqui. Não tem como comparar a nossa brigada militar com a polícia militar. Vou dar um exemplo banal que eu acho que o pessoal em casa vai entender bem. Se um policial vê um delito, se ele puxar uma arma de fogo em via pública, com várias pessoas ao redor, um roubo, um furto, ele tem que pensar, eu vou colocar em risco terceiros. O que é melhor? Eu acompanhar essa situação desse infrator, ir atrás dele, ir no encalço, ou fazer como a gente falava, fazer um QSO na rede e alertar os colegas,
ou sair trocando tiros. Daqui a pouco eu prendo um infrator de um delito de um roubo de carteira, mas pela correria, pela falta de um cuidado, eu acabo levando a óbito um pedestre. Qualquer morte na Polícia Civil, na Brigada Militar, deve ser lamentada. Praticada ou contra. Sempre é uma perda, sempre se perde. Por isso que o policial tem que agir com serenidade. Eu sempre dizia na academia de polícia, a primeira arma do policial é o cérebro e a última é a arma de fogo. E quando usar, tem que usar com calma. Calma não é covardia. Ah, mas um governo A persegue, governo B persegue. Eu comecei a minha academia foi a única academia integrada. O senhor falou agora há pouco, né, de integração. Eu defendo integração. Tem que haver. Eu defendo integração entre Polícia Civil e Brigada Militar. Não é possível uma coisa esquizofrênica. E Ministério Público só para dar um exemplo para os amigos. Integrar sistemas. Quando eu era policial, era comum alguém ligar de um bar dizendo, tem um gaúcho pedido aqui, passando aqui, ele está pedido, porque eles não tinham acesso a isso. Entendeu? Os estados não se interligam em sistemas. E isso o Ministério está fazendo, está interligando os estados. E isso é importante, de interligar, para saberes como é que é a situação das pessoas. Como é que tu vai, por exemplo, o senhor lembra muito bem do Adriano da Silva, aquele rapaz que matou várias crianças no norte do estado, lá no começo, né? Lá no cassino? Não, no norte do estado, Erechim, no norte do estado, isso. Depois é que teve o maníaco do cassino Sim, também. Teve do cassino outro, que era, acho que Paulo Renato também. Paulo Renato. Isso. Acontece que o Adriano da Silva era paranaense. Isto. E aí não tinha no nosso sistema nada contra ele. Por isso é que teve um atraso da polícia em localizá-lo. Eu trabalhei num episódio sobre esse caso, porque havia uma suspeita de um abuso lá contra um suspeito inicial que realmente era inocente. Então a polícia, ela tem que agir com cuidado, sensibilidade, respeito às regras do jogo, não agir de forma assodada, porque não é atirando tudo que é lado que vai funcionar como resultado penal. Um bom inquérito é um inquérito sem sangue. É um inquérito em que você respeitou as regras constitucionais, entregou para o Ministério Público um trabalho que o promotor lá vai olhar, nossa, posso fazer uma denúncia e formular adequadamente, porque o trabalho da polícia foi bem conduzido. Nós sabemos, o Silvio melhor que eu, que quando existe alguma situação política, pode atrapalhar o inquérito. E o inquérito pode não ter o desiderato, e para o Ministério Público, depois fazer o trabalho dele, resta prejudicado. Por quê? Porque a polícia foi para lá para B, e nós sabemos disso, teve vários episódios famosos no Rio Grande do Sul, que o inquérito não serviu. Aí o que acontece? Quando o Ministério Público vê o inquérito e entende que tem alguma dificuldade, ele tem que fazer o que a gente chama de promoção da justiça, baixar em diligência. E o tempo que passa é a verdade que foge. Eu gostaria também de trazer, eu sei que tu vais, algumas coisas que o Marimon colocou aqui, tu vais refutar e, enfim, aprofundar, mas eu queria saber o seguinte, naturalmente que existe a legislação que protege o policial, que traça as normas de ação, de atuação das polícias, civil e militar. Protocolos. O treinamento, exatamente, o treinamento dos policiais é adequado, é feito à luz da realidade da lei, dos limites da lei, enfim, das atribuições da lei? Do limite da lei eu posso assegurar que é. Agora, eu confesso que me preocupa assim, por exemplo, eu fiz uma academia muito boa, com mais de 800 horas de curso, e depois em seguida eu fiz algum curso de reciclagem, que a academia promovia, só que nós temos uma dificuldade, uma carência de fazer cursos para o interior do estado. Então, às vezes o policial que está na fronteira, está na campanha, ele já não consegue fazer uma direção defensiva, ou, por exemplo, questões de crimes contra o sistema financeiro nacional, que é muito importante, lavagem de dinheiro, trabalho de inteligência. Então, é importante apoiar as academias para que elas tenham uma estrutura econômica, financeira, porque se não tiver um trabalho de inteligência, não adianta. O trabalho de inteligência é fundamental. É essencial. Isso eu concordo contigo. Agora, assim, eu só não concordo no que se falou. Aliás, o mote do artigo que eu escrevi hoje para a Tribuna Diária foi sobre isso. Tá? Foi sobre isso. Até abri aqui para apontar os dados. Sim, sim. Tá? Que se diga assim, que nós não temos como comparar a realidade do Rio com a nossa realidade. Tá? Porque uma coisa é tu ir aqui no lugar, né? Tu não vai encontrar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com um fuzil e tu chega lá e a bala come. Que é o que acontece no Rio. Tá? Mas no Rio eles têm a tendência, a mania sempre, a imprensa, de estar sempre demonizando a polícia. E aí eu peguei um artigo que eles não sabiam explicar a diminuição da criminalidade, mas em momento algum atribuindo que podia ser a maior atuação da polícia. Claro. Tá? Embora nós estejamos vivendo, e aí eu boto os números aqui, tá? De que assim, nunca houve tanta
a ação policial lá, como neste ano, ou seja, aumentou em grande número a ação policial, e por isso tem que aumentar. Aumenta o confronto e aumenta as mortes. Mas eles atribuindo assim, dizem, não, porque a polícia está matando muito mais e matando mal. E aí eles fazem um levantamento que eles dizem assim, ó, aí eles pegaram o mês de julho de 2019, será que houve 135 mortes em confronto com a polícia. Aí eles botam assim, ó, nesses casos de mortes foram apreendidos, estou lendo uma partinha do meu artigo aqui, ó, em 24 casos fuzis, em 2 casos armas de brinquedo, em 2 casos espingardas, em 7 casos granada, em 76 casos pistola, em 4 casos pistola e granada, em 12 casos revólver, em 3 casos nada e em 5 eles não têm informação. Veja, de 135 casos que eles estão dizendo que o policial matou mal e que foi homicida, e que em 128, no mínimo, ele estava agindo em estricto ilegal, porque o cara estava lá, ou com um fuzil, ou com uma espingarda, ou com uma granada, ou com uma pistola, ou uma granada. Então, isso é que nós temos que analisar, nós temos que analisar o que aconteceu na realidade, o confronto, e não ficar só teorizando. O problema, Silvio, é o seguinte, eu trabalhei na corregedoria, como ele disse, e muitas vezes o delito policial, para o policial, ele tem um problema muito sério, que é o seguinte, o que chega para o órgão de correição, o que chega para a investigação. Infelizmente, modificação de situações fáticas, mudança de aspecto de probatório, assim, ó. Mas deixa eu te interromper e te dizer, né, Marimão? Porque, na realidade, assim, ó, isso era uma coisa que, há alguns anos atrás, né, podia realmente impactar, embora eu não compactue dessa tua ideia de que o policial... que, na realidade, tu está supondo que o policial vai forjar uma prova, vai falsear uma prova, fazer, tá? Hoje praticamente não acontece, porque hoje não acontece nada. Hoje não acontece nada, nem no Rio, nem no Rio Grande do Sul, que não tem alguém com o celular filmando. Hoje vai sempre aparecer um celular que vai mostrar como é que a coisa aconteceu. Então não tem mais essa de forjar a prova lá, botar a prova, porque tem alguém filmando. Hoje nós vivemos um Big Brother, né? Tranquilamente. Com certeza. Geral. Então eu realmente, assim, ó, eu discordo e eu acho que, né, a polícia não pode viver naquela que nós vivemos no Rio Grande do Sul, e foi onde começou, porque aquela política que foi feita aqui no Rio Grande do Sul, depois se espalhou o Brasil, tanto que ele foi para o Brasil, que é a época do Olívio Dutra, né, que o José Paulo Bisol, que dizia assim, não, o policial não pode, tem que esperar, tem que chegar lá, por favor, e a polícia larga a arma. E o cara come na bala. Tem que pedir licença para atuar. Tem resolução da ONU que regulamenta isso faz muitos anos. O policial tem que ter responsabilidade, não pode entrar torto e direito, tem que agir com técnica. E assim, mas uma coisa é fato de ter técnica, enfrentamento. Uma coisa é técnica, e eu conheço, o manual de técnica aqui do Rio Grande do Sul eu conheço, porque eu trabalhei anos na auditoria militar e hoje, seguido substituo no Tribunal de Justiça Militar, e eu sempre me baseio nisso, nas questões de confronto. O que eu faço? Para ver se eu peço absolvição ou a condenação do policial. Eu pego o manualzinho das técnicas policiais que eu tenho lá, quando eu estou substituindo no tribunal, e vou ver, o cara atuou, ele fez isso. É assim que tem que fazer? É assim. Bom, então, se ele agiu dentro da técnica, eu peço a absolvição dele. Eu acho que nós temos que nos basear nisso, tem um manual para isso, e o policial tem que agir conforme ele. Até porque, né, não combinaram com os russos, esse é o termo que se usa, né? Não combinaram com o bandido. Não combinaram com o bandido. Espera eu dizer aqui, ó, eu vou pedir licença. E a questão assim, ó, lá no Rio tem um problema sério. Tem um problema sério, que o pessoal não se dá conta quando fala, tá? Mas que a gente que vive a realidade, que conhece e que convive com os marginais no dia a dia dos processos, eu passei 25 anos fazendo júri, tu bem sabe, mais de 1.500, convivi com o Jura, com o Paulão, né? de estar ali, de acusar eles e de conversar com eles. Tá? Uma coisa assim, ó, hoje em dia, assim, por exemplo, no Rio, o cara não te entrega um fuzil sem reagir. Porque o fuzil é caro, e se ele te entregar sem reagir, ele vai voltar para a quadrilha e depois os caras matam ele. Eles matam o cara. Ele não pode, o fuzil é uma arma, é um bem deles. Porque eles não podem simplesmente chegar e entregar. Silvio, ele tem que... Silvio, eu sempre defendi o seguinte, o policial, ele pode deflagrar a arma dele, óbvio. Eu não sou favorável a essa coisa... Deixa o cara atirar primeiro e se o cara acerta o primeiro tiro. Dá a voz de comando. Polícia, não sei o que, etc. Mão na cabeça. Se o cara reagir, tu atira. Tem que atirar, com certeza. Só tem um detalhezinho importante, que é o seguinte. O policial que está no Rio de Janeiro, que está no Rio Grande do Sul,
Se ele vai num ambiente que chama de ambiente hostil, um ambiente de risco, né, ele tem que pensar, a primeira coisa, eu vou fazer o perímetro, eu tenho que cuidar o que está ao redor de mim. Segunda coisa importante, se eu achei um infrator com arma de fogo na mão e eu vou dar voz de comando, eu tenho que estar preparado para evitar, caso tenha que deflagrar, eu tenho que focar no infrator. Entendeu? Eu não sou contra isso. O que eu sou contra é que haja qualquer tipo de enfrentamento, porque daqui a pouco tu erra o tiro e acaba causando mas é um dano colateral. Claro, mas a questão é o seguinte, tu tá num lugar assim, ó, tu tá num lugar que tem outras pessoas, certo? E o bandido começa a tirar contra ti, tu não vai reagir, tu tem que reagir, cara. Vai reagir com cautela. Tu tem que reagir. Quer ver uma coisa? Mas o engraçado, veja bem, o engraçado é que isso no Rio. Em 2002. Mas o engraçado é isso, deixa eu só dizer uma coisa. Engraçado é uma coisa, isso é muito engraçado. Tá? E eu já fiz alguns artigos escrevendo e gozando isso. Engraçado é o seguinte, é que sempre, né? E aí tem um motivo, a gente acaba descobrindo, eu tenho muitos amigos do Rio, até por causa do movimento contra a imunidade, que iniciou lá. Tá? O engraçado é assim, ó, aconteceu lá o tiroteio na Vila, como esses 5 casos que eu citei aqui, que não sabe o motivo, a matéria do jornal dá a entender que seria bala perdida. Só que é engraçado assim, ó, a bala perdida no tiroteio no Rio é sempre da polícia. Ela nunca é do bandido. Mas houve um tiroteio. Por que é sempre da polícia? Mas a balística deve ter dito alguma coisa. Por que da polícia? Então, se a arma é raiada, vai ficar a marca, vai ser indelével. Mas tu sabe que nem sempre se faz isso, nem sempre se consegue o resultado do exame. A minha vida, quantas vezes assim, o cara foi lá, tu aprendeu a arma, aprendeu a bala e a perícia não comprova. Eu te pergunto uma coisa, Marimon. Mas e aí o que acontece? Veja bem, é que no Rio, inclusive o pessoal que mora ali no morro, e as pessoas, às vezes, de bem e que às vezes tem um filho perdido por um parente, um amigo, bala perdida, ele sabe que ele tem que dizer para a polícia, que é a polícia. Porque se ele disser que é o marginal, que é o traficante ali do morro, ele vai ser a próxima vítima. Marimon, eu vejo assim, eu acho que, com relação ao que o senhor falou, eu acho que há conflitos inevitáveis. E outra coisa, assim, o policial, eu vejo de fora, assim, como jornalista, 40 anos. Só não deixa de ser, eu quero voltar a questionar com o Marimon por questão de recuperação. Temos que conversar sobre a recuperação. Então, essa questão, assim, por exemplo, o policial, ele é treinado, eu imagino que para não matar, para resolver os conflitos e não matar. O bandido, ele nem está aí para matar ou não matar. Exatamente. Então, isto é que deflagra um conflito e, de repente, o policial não tem outra alternativa, senão ele também diz aqui, ó, eu estou aqui e aqui está a minha carteira de identidade. Eu vou dar um exemplo para o amigo. Assim, na academia, eu sei que a palavra vai gerar muita... Mas assim, ó, eu costumo dizer que eu fui adestrado, porque assim, era alça e massa, e tinha que atirar aqui. Tá? Não tem essa. Mas não tem essa de atirar na perna, porque tu vai errar. Na academia não tem essa conversa atirar na perna, tiro no joelho. Tá? É aqui. Até porque não, em movimento, no meio da confusão, tu vai errar. Não, e bandido não atira no joelho. Tu atirar aqui é porque aqui tu tem uma possibilidade de 60%, 70% de acertar a hora, mas que tu tentar mirar numa perna. Se eu agir como policial, como age um infrator, o que me diferencia desse infrator? Tu é um cara da lei, né? Então eu tenho que cuidar das pessoas, porque eu tenho, segundo a missão, que servir e proteger. Eu tenho que cuidar de todos. Não estou falando do infrator em si. Eu tenho que cuidar da sociedade. Então eu tenho que ter cuidado. Se eu vou atirar naquele cara para matar, eu vou recuar e evitar. Vou dar um exemplo prático disso. Infelizmente, a gente perdeu um colega em 2002. O senhor conhece, assim, ó, para fazer prova de tráfico, sim, tu tem que ter alguns elementos. Tem que fazer uma campanha. Tinha um casal dentro de um barzinho lá em Canoas que seria um casal de traficantes. E 2 colegas da Civil, pelo que eu me lembro, eu não estava nessa diligência, não trabalhava naquela delegacia, e um deles viu o traficante, que viu e saiu correndo, pulou a janela e saiu, ganhou o mundo. E o colega foi atrás. Ele tinha aquela coisa, vou pegar o infrator. Só que ele esqueceu a retaguarda. Ele levou um tiro nas costas. Mas está agindo fora da... Não, agindo dentro da lei. Está agindo dentro da lei, mas está agindo fora da conduta de como deve ser feita a atuação policial. Esse exemplo é um exemplo prático assim, ó. É o que eu te digo, ele não pode, ele tem que agir conforme a técnica policial. Fazer o perímetro. Vou lá prender, vou lá e foca, e esquece o resto. Tu tem que cuidar, porque a consequência é muito grave. Claro. Depois, uma vez o Ricardo Balestrelli, um sociólogo da Unicamp de Campinas, fala isso, que ele estava visitando lá o Canadá e chegou lá e os caras foram prender um cara e prenderam o cara e o cara caiu no chão. O policial perguntou se o infrator detido precisava de atendimento médico, alguma coisa, ele disse que não preciso. Aí o sociólogo perguntou, por que o senhor perguntou isso para ele?
Não, porque eu sou policial, o bandido é ele. Se ele precisa de atendimento, eu vou levar para o hospital, entendeu? Eu tinha que fazer a prisão. Mas se ele restou ferido, eu vou levar para o hospital. O policial fazia sempre. O policial tem que agir nas regras. O infrator é o problema do outro. O policial fazia sempre. O infrator é o contrário. Se ele deu o tiro, o policial ficou ferido, ele chega ali e dá o tiro de misericórdia. Porque a regra do bandido é matar. Quer dizer, aí diz assim, não, a Constituição do Brasil proíbe pena de morte. Para as pessoas de bem, né? Para as pessoas de bem. Porque nós sabemos assim, qualquer coisa que tu pratique, né, dentro dessas áreas conflagradas que são dominadas pelo tráfico, a pena é pena de morte. Não à toa nós tínhamos um cemitério clandestino aqui com mais de 100 corpos. A grande maioria esquartejados, que nós descobrimos, o Ministério Público só descobriu por causa de uma delação premiada. Se fosse um cemitério de pessoas que a polícia matou, seria correto? Não, claro que não, porque não. Porque a gente na lei. Mas não queremos e a polícia não faz isso. Ótimo. A polícia gaúcha então, nunca fez isso, mas os bandidos fazem. Bom, mas eu não estou dizendo que vai se aplicar. Eu não estou dizendo que vai se aplicar. Começar a matar, vai ser uma anomia. Eu não estou dizendo que vai... Não, anomia nós já estávamos quase vivendo, né? Já quase vivendo, porque a bandidagem tomou conta e nós não tínhamos mais reação, o povo não tinha mais reação, a polícia não tinha mais reação. A anomia era o que nós estávamos matar bandido é uma reação. Não, acho que a questão é assim, se o bandido chegar e se entregar, vamos prender. Agora, se ele reagir e atirar, tem que atirar. Bom, mas isso é outra história. Resolve. A diferença, Marimon, a diferença é a questão. A diferença é o seguinte, o policial está agindo dentro da lei e vai agir dentro da lei. E o bandido não. O bandido, se o policial tiver ferido, ele mata. O policial, se o bandido tiver ferido, ele pega, bota na caminhonete e leva para o hospital. E ele tem preferência para ser atendido no hospital. Ele chega no hospital, ele tem preferência para ser atendido. Bandido. Se chegar o bandido e uma vítima no hospital, o bandido vai ser apreendido primeiro. No hospital tem um protocolo. Tem um protocolo. Que vê a cor, vê o estado. Qualquer pessoa, infrator ou não, chegando no hospital, o médico tem que fazer primeiro uma seleção. Não é porque ele é bandido, é porque a pessoa está em risco de morte. Qualquer pessoa, eu, o infrator, o senhor quem está em casa, tem essa preferência em razão do estado de saúde. Isso é importante deixar claro, porque não é proteção a bandido. É apenas uma proteção à saúde. Se o infrator chegou no hospital, eu tenho que atender essa pessoa. Com certeza são porque atendidas. O médico não é um bandido. Mas são atendidas. A minha esposa é enfermeira. E eu sei, os relatos dela de ver, eles são atendidos e são bem atendidos. Como tem que ser. Como tem que ser. Interessa. Porque nós somos diferentes deles. Nós somos cidadãos de bem. Muito bem. Okay, eu agradeço aí a todos que estão nos mandando mensagens. O programa tem uma audiência muito grande, até porque o assunto realmente é um assunto que provoca, né, muitas discussões, quer dizer, é um assunto do momento, é uma coisa que interessa a todos nós, a sociedade está interessada nisso. Então, obrigado pela audiência de vocês. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui no Cruzando as Conversas. Estamos aqui tratando sobre a questão da criminalidade, né? Mas o tema básico é o Ministério da Justiça e a Segurança Pública deveriam ser separados ou não. Vamos voltar a falar do tema. Vamos voltar a falar sobre isso aí também depois. Aqui no Cruzando as Conversas pela RDC, canais 524 e 24 da NET, na Claro NET TV. Um rápido intervalo, voltamos já já. Tá bom. Há 40 anos, iniciava uma história de sucesso empresarial. A Irmãos Galeazzi chegava ao sul do Brasil. Hoje, a Irmãos Galeazzi é líder no segmento de distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis e conta com um amplo estoque de metais nacionais e importados disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Irmãos Galeazzi, 40 anos, celebrando conquistas, planejando o futuro. No caso de previsão de chuvas fortes e inundação, consulte a Defesa Civil. O órgão publica diariamente avisos meteorológicos. Fique atento em caso de chuvas intensas. Se você estiver dirigindo, mantenha a velocidade baixa, a primeira engatada e a rotação do motor alta para evitar que o carro enguice. Se sentir água entrando sob seus pés, pare e saia imediatamente. Se você for arrastado, tente deitar-se de costas com os pés estendidos à sua frente. Tome cuidado com obstáculos na água. Procure algo que possa agarrar ou subir. Se ficar ilhado em casa ou no carro e estiver em perigo imediato por causa da elevação da água, ligue para a Defesa Civil ou para os bombeiros. Azof BM, defendendo quem protege você.
Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança, cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah! Programação especial de verão no Litoral Gaúcho. Acompanhe nos canais 24 e 524 da Claro Net TV ou nas nossas plataformas digitais. Informação e descontração em um só lugar. Verão RDC. Oferecimento Fruta da Serra, natural e integral. Conheça a nossa linha de produtos. Corsã e você, compartilhando o verão. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. O Cruzando as Conversas desta noite está tratando sobre o tema: o Ministério da Justiça e da Segurança Pública deveriam atuar separados ou não. Um assunto importante que está sendo tratado aqui pelos especialistas. Eu não gosto muito Você não gosta desse termo, né? Não gosto desse caras que conhecem da área, que é o Procurador de Justiça Silvio Munhoz e o Saulo Marimon, que é mestre em Ciências Criminais. Quero lembrar para vocês que o Cruzando as Conversas da RDC TV pode ser visto pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Participe também das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também da Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. Neste momento, 23 horas 2 minutos, a temperatura permanece 24 graus centígrados aqui na zona norte de Porto Alegre. Silvio Munhoz. Vamos lá. Voltando ao nosso tema, falando da questão do Ministério da Segurança, né, e da Justiça, eu acho que nós temos uma novidade, né? Nós, pela primeira vez, nós temos foi publicado agora, semana passada, né, com gente que conhece, com gente que entende, quem chefiava essa comissão era o Peri Chiquida, né, que é um estudioso das prisões, o Plano Nacional de Segurança Pública. Né, e que realmente ele busca melhorar o nosso sistema. Inclusive, lá, embora eu não concorde, mas ele preocupado com aquilo que tu falou, do pequeno traficante, que tem uma pequena porção, inclusive com sugestão para que se mude a legislação e faça, tipo Portugal, em limitar a quantidade, que eu não concordo, mas não é o nosso tema de discussão aqui. Mas veja, nós temos hoje, então, e isso é obra desse Ministério da Justiça e Segurança, estão lá pensando a segurança, pensando a execução, né, e querendo melhorar. E a questão também das cadeias, né, veja, nós temos promessa do Ministério Público de Segurança para vai ter um presídio federal no Rio Grande do Sul. Encharqueadas. Que estão pensando em encharqueados. Aí tu falou que não se investe em segurança, mas veja que nós temos que ter, com a limitação cada vez maior dos orçamentos, né, do governo federal, dos estados, temos que ter inventividade, nós temos que ter alternativas criativas para fazer. Está se fazendo a cadeia de Sapucaia numa PPP, numa parceria público-privada, em que está sendo na troca do terreno do ginásio da Brigada, vão entregar para o Estado pronta a cadeia de Sapucaia. Então, essas são as formas, né, o Ministério está buscando agilizar e melhorar o sistema prisional, tem um plano de segurança pública, e nós temos aqui no Rio Grande do Sul, o secretário Ranolfo conseguiu fazer isso, conseguiu aumentar nosso espectro, né, prisional através de uma parceria público-privada, que é uma ideia Algum de muito vocês sabe por que Charqueadas tem duas prisões? A PASC e a PEC. A PEC, que é tipo A PEC teria ali pertinho, né, uma colônia agrícola. Tem a penal agrícola. CPA.
CPA, mas não é Charqueadas, é uma cidadezinha ao lado ali. São Jerônimo? São Jerônimo, Rua dos Ratos. Não me lembro, mas é ali. Tá, mas... E por que Charqueadas vai receber esse emergência federal? A ideia é exatamente para isso, é concentrar, porque a estrutura já tem uma estrutura lá. Que é uma situação que eu não concordo. Eu acho que poderia ser em outro lugar também, concordo contigo. Porque concentra muito ali o senhor sabe bem que a legislação das comarcas regula que deveria ter uma penitenciária ou uma cadeia pública. Estadual, municipal. Quanto menor essa cadeia, maior a chance de ressocializar esse indivíduo. Com certeza. Agora, colocando no Central 4.400 pessoas em 1.800 vagas, ou colocando lá, fizeram a penitenciária estadual de Porto Alegre atrás do Presídio Central, nós estamos inchando lugares com prédios que deveriam ser divididos de acordo com a localidade. Por exemplo, não tem uma vaga federal, uma vaga fechada em Alvorada, não tem em Cachoeirinha, não tem em, Gravataí. Ou seja, há uma ausência grande. E vamos fazer de conta que o governo investisse, que não investe tanto, que recentemente o ministro Dias Toffoli obrigou o governo a liberar um dinheiro das loterias. Que estava... Foi do Fundo Beneficiário Nacional, uma grande parte é do dinheiro das loterias. Estava bloqueado. Mas aí que está. Por que estava bloqueado? É que os governos, e isso foi feito no governo da nossa presidente, que foi impeachmentada, e essa foi uma das causas, ela contingenciava o dinheiro do Fundopem para fazer déficit, para fazer superávit primário. Tinha 4, 5 bilhões contingenciados, que era para estar construindo presídio, para fazer superávit primário. Mas maquiagem contábil todos os governos fizeram. Mas usando um dinheiro, que era o dinheiro das loterias para construir presídios. Do PDT, colocavam verbas que nunca chegavam no orçamento. Sim. Mas não, Pedrinho tem uma estrada que consta no Ministério do Transporte como construída há 30 anos e continua lá. Já deixou o estado de Dom Pedro e São Gabriel. Deveria haver uma fiscalização melhor do Congresso, que nisso não funciona. Mas voltando, vamos falar um pouquinho a questão, o Marimon falou, né? Eu acho assim, primeiro, eu acho que tem que haver a tentativa de recuperação, certo? Que ele foca tanto o discurso dele. Mas para mim, essas não são as funções primárias da pena. Tanto que as funções primárias da pena estão lá no Código Penal, né? Que é a prevenção geral e específica. Quer dizer, tu tem que... Porque a coisa funciona assim, vejam. Né? E o Marimon é um mestre de ciências criminais. Né? Se entregou ao Estado o direito de punir, né? Para se acabar com a vingança privada. Porque a vingança era dos particulares. Alguém matava alguém na minha família, eu ia lá e matava o sujeito. E isso acabando brigas entre tribos, entre comunidades e até guerras. Então, o que se fez? Se fez um pacto em que se entregou para o Estado o direito de punir. A prerrogativa, aliás, Montesquieu já dizia isso, né? A prerrogativa do Estado da violência. Exato. O Estado ele tem a obrigação, e ele se comprometeu a isso, e quando alguém pratica um crime, ele vai punir essa pessoa. Então, e isso serve, isso se tem, isso desde lá de Beccaria, se diz o seguinte, que a pena... A aplicação da pena e a certeza da aplicação de uma pena, ou seja, a pessoa saber que se ela praticar um crime, ela vai receber uma pena e que vai receber uma pena dura o suficiente, isso faz com que a pessoa pense 2 vezes antes de praticar o crime. Que a ligação às teorias modernas hoje, da teoria econômica do crime, do Gary Becker, Nobel da Paz, escreveu isso em 82, 84, que ele o Gary Becker era economista, né? Economista. Ganhou o Nobel da Paz de Economia. Nobel da Paz de Economia, não, Nobel da Economia. Né? E o Gary Becker dizia isso assim, quer dizer, o sujeito, e isto o Peri comprovou nas pesquisas dele no presídio, com os próprios presos, entrevistando os presos, o sujeito faz uma equação assim, vale a pena? E o que se tem hoje é assim, que no Brasil vale muito a pena. Porque tu sabe assim, vou praticar o crime, talvez a chance de não ser descoberta é muito grande. Se for descoberto, nós temos uma legislação super difícil de superar para condenar o cara. Se tu for condenado, ela é leniente, uma pena pequena. E se tu for cumprir, se não prescrever, tu conseguir que o cara vá cumprir essa pena, ele tem milhares de benefícios que ele acaba cumprindo uma pena de 10 anos e acaba cumprindo 1 ano e meio. O advogado aqui, o doutor Hamilton Pereira, está perguntando para o senhor, doutor Marimon, Saulo Marimon, pois não. Por que no regime militar o banditismo não teve vez? Bom, primeiro um abraço ao advogado, doutor Hamilton, por estar nos prestigiando. Mas assim,
Primeira coisa é que nós não temos assim, informações adequadas sobre o regime militar. Muita gente sabe que em 81, 82, governantes estaduais queimaram documentos, né? Então, muita coisa não se falou. Não é uma verdade que não houve criminalidade na ditadura. Havia, só que a polícia matava. Tá? Ou então não havia respeito maior pela polícia? Não tem a ver com saber das respeito. Consequências que eu não quero assim, eu quero como sociólogo dizer uma coisa. O infrator econômico, porque aí eu quero chegar nesse ponto. Eu não consegui terminar o mas aqui não vai ter que fazer. Vamos lá, vamos seguir. É que nem trabalho de mestrado, tu não termina, tu abandona, né? Mas assim, o problema é o seguinte, meus amigos. Eu sei que é complicado isso para quem está em casa, mas o chefe de polícia, Hélio Luz, no documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular, falou isso com muita sabedoria. Um rapaz lá fechou o ensino médio, aí no Rio de Janeiro, São Paulo, e qual era a perspectiva dele? Aí eu vou trabalhar como balconista, um empacotador de supermercado, sei lá o que seja, para ganhar um salário X. Aí o traficante da região diz assim, eu te ofereço 500 por semana, 1.000 por semana para ser tal coisa. Para quem não passou fome, isso não é negócio. Para quem passou fome, pode ser. Ou seja, por que o infrator existe? Porque ele vê oportunidade econômica. Quando um cara vai olhar um carro para arrombar, ele vai pensar, qual é o carro que oferece menos... Vamos dizer assim, ó, se ele quer um carro focado, ele vai arrombar aquele carro e azar. Ele é muito técnico, ele vai saber fazer isso. Ele não pensa na pena que ele vai ter Mas no Brasil a pena é insignificante, por isso não é que eu digo, aí vale a pena, no Brasil, claro. Vale a pena praticar o crime, porque a pena, aí assim, ó, vamos ter uma ideia assim, ó, vamos só para ter uma ideia, tá? Tu mata alguém, tu tirou a vida de alguém, tá? Aí vamos que o promotor te denunciou lá por homicídio qualificado, mas porque o advogado fez uma bela atuação no júri, o juiz classificou, condenou o cara a homicídio simples. Pena, 6 anos. Em 1 ano o cara está na rua. E tu tirou a vida de um ser humano. Isso vale a pena. Vale a pena, entende? Mas aí que nós vou dar um exemplo para o amigo assim. Para quem não conhece Porto Alegre, e isso é um trabalho, uma estatística da SUSEP, da Segurança Pública. Existem vias públicas que têm mais delito que outras. Por que, por exemplo... Isso é inteligência. Sim, mas por que... Tu tem que mapear. Por que tu tem que mapear. É que nem tu faz o calor do jogador durante uma partida de futebol. Tu tem que... Vou dar um exemplo bem prático. A Rua Botafogo, no Menino Deus, era uma rua que tinha muitos arrombamentos de carro. É verdade. E por que tinha? Porque o infrator pensa. A rua era a única que ia ter a zenha. Então ele podia... saída. Exatamente. Se ele arrumar um carro... Mas a polícia tem que fazer o serviço de inteligência. Claro que tem. Eu defendo isso. Eu acho essencial. A questão de segmento eletrônico, uso de drones. Com certeza. Porque eu defendo mais inteligência e menos letalidade. Mas defendo... Eu não acredito na cadeia como resolução, porque a gente não estava recuperando essa pessoa. Mas aí que nós estávamos falando de recuperação, eu não consegui desenvolver o raciocínio de recuperação. Mas eu nem falei do teoria absoluto que você falou, hein? Tem que guardar isso aí. Mas o que eu estava dizendo? A questão é assim, ó, é que a pena originariamente, está lá no Código Penal, ela é para prevenção geral especial, ou seja, pune o cara e faz com que o outro pense se vale a pena praticar o crime ou não. A recuperação, ela vem na Lei de Execução Penal. Artigo 1º. Artigo 1º, mas não está no Código Penal, não está lá nas penas. Mas está na lei própria. Sim, diz que as penas, a finalidade é aquela. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Então, vamos incluir junto que ela vale prevenção geral especial, que tem que recuperar, certo? Mas a questão de recuperar é o seguinte, ó, tu não tem como o Estado recuperar a força. Não tem como o Estado chegar lá e fazer uma lobotomia, falar uma lavagem cerebral, eu vou recuperar o cara, eu faço uma lavagem cerebral. O preso tem que querer... Claro! Não, primeiro, eu sempre disse isso no júri, tá? Sempre disse isso para os meus jurados. Tu tem que dividir os presidiários em 3 classes. 3 classes. Tá? 3. 1. Os recuperáveis. Ah, mas não existe isso? Existe, sim. E muito. Psicopatas. E são muitos. E são irrecuperáveis. Irrecuperáveis, que eu cansei a vida toda no júri, assim, ó, ia fazer incidente de sanidade mental, vinha o laudo dos psiquiatras, psicólogos, dizendo o seguinte, ó, esse não adianta internar, porque ele é psicopata, ele não tem recuperação, ele tem que ficar preso, tem que ficar segregado. Isso os médicos... Ele fica no IPF, que é internado. Não, eles não recomendam que fique no IPF, tem que ficar na cadeia. Porque existe que no IPF eles acabam causando problema e não tem recuperação. Mas eles ficam numa ala própria do antissocial. Os peritos do IPF dizem isso. Eu tenho que fazer um intervalo aqui, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Na volta, então, tu concluir o teu raciocínio.
Nós estamos aqui cruzando as conversas, falando sobre o Ministério da Justiça e a Segurança Pública, todas as questões que envolvem a segurança pública, com o Silvio Munhoz e o Saulo Marimon, que estão aqui nos visitando essa noite e fazendo esse programa aí para esclarecer assuntos dessa natureza para todos nós. Um rápido intervalo e o Cruzando as Conversas volta já já. Mas sempre os laudos vindos fazendo que os caras... Há 40 anos, iniciava uma história de sucesso empresarial. A Irmãos Galeazzi chegava ao sul do Brasil. Hoje, a Irmãos Galeazzi é líder no segmento de distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis e conta com um amplo estoque de metais nacionais e importados disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Irmãos Galeazzi, 40 anos, celebrando conquistas, planejando o futuro. E eu estou muito feliz de ter feito um trabalho muito especial para o escritório. Direto da Casa Cor. Polipropileno, uma fibra também bastante resistente. E a dona dessa peça trouxe da Europa. O Arquitetura e Design está de cara nova na sua segunda temporada. Comigo, Jaqueline Zarpelon. E comigo, Constanza Zarpelon. Projetos de arquitetura, paisagismo, design de interiores e arte. Tudo que você já estava acostumado e muito mais. É ao vivo, 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Acompanhe a Acompanhe em @RDCTV Digital. Acompanhe em @RDCTV Digital em todas as plataformas digitais e também nos canais 24 e 524 da NET. Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Muito bem, voltamos com o nosso Cruzando as Conversas desta noite, nesta quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020. Estamos tratando das questões da criminalidade no Brasil e centrando na questão do Ministério da Justiça, se deve ou não separar a segurança pública. Estão conosco aqui o Silvio Munhoz, que é procurador de Justiça, e o Saulo Marimon, que é mestre em ciências criminais. Quer dizer, as pessoas certas para tratar de um assunto tão complexo como esse. Silvio, te devolvo a palavra. Completar o raciocínio. Então, dizia, né, que nós temos que separar, quando pensamos em recuperação, em 3 categorias. Os recuperáveis, que são a psicopatia é uma coisa antiga, me desculpe, eu sou antigo, né? Hoje é o transtorno de personalidade antissocial, o TAS que eles chamam. Tá? Esse não tem recuperação. E a ciência que diz que não tem recuperação, qualquer pessoa do povo, bote no Google, transtorno de personalidade antissocial, aparecem muitos artigos fantásticos sobre isso, científicos. Tá? Tem uma segunda categoria. Tá? Os recuperáveis, aí nós temos, então, 3. Irrecuperáveis e recuperáveis. Só que os recuperáveis nós temos que dividir em 2. Os que querem se recuperar e os que não querem se recuperar. Essa é a questão. Porque eu não posso pegar o cara que não quer se recuperar e forçar. A minha experiência, eu digo assim, os caras que querem se recuperar, eles acabam se recuperando. E muitas vezes ele se recupera através da interferência nos prejuízos das igrejas. Das igrejas. Eu cansei de ver no júri o cara chegar lá e dizer assim, doutor, eu vim aqui hoje, eu quero falar a verdade, eu não posso mais mentir porque eu me converti. E eu quero receber o meu castigo e eu vou me recuperar, vou sair dessa vida. Agora, aquele cara que o Marimon falou ali, né, que o Marimon diz assim, aquele chega, o traficante diz assim, bom, tu vai ganhar um salário mínimo para trabalhar
para trabalhar de secretário do advogado, R$1.000 por mês, 8 horas por dia, tem que aguentar um chefe pé no saco, vai ficar gritando contigo, ou não, tu vai ganhar aqui, ó, 1.000 por... 500 por dia, de repente no fim de semana aparece uma pistolada que eu vou te pagar 5.000 para te matar alguém, tu vai ganhar aqueles por dia para ficar aqui na volta da casa distribuindo, vendendo cocaína nos carros, para os carros. O que o cara vai fazer? Vai querer se recuperar? Ele ganha muito mais para ficar perto da casa dele, trabalhar 1 a 2 horas por dia. Doutor Marimon, existe um estudo assim que possa apontar, em termos percentuais, qual é a taxa de recuperação dos presos? Assim, ó, a mais recente dá em torno de 40%. Hoje a taxa, uma questão muito importante para os amigos em casa, a gente fala em retorno à cadeia. Não fala, por exemplo, em reincidência, que a reincidência é um conceito penal muito específico. Mas o cara que caiu no sistema... E retorna. 70% volta para a cadeia. A porta giratória, como diz o porta giratória. Não volta. Mas assim, ó... Mas veja, ele está falando, a porta giratória, 70%. Não chega a ser bem 70%, 60%, da 67%, 68%. Tá? Mas então veja, o que eu estou falando é 1/3. 1/3 não volta. Que é o terço dos recuperáveis que querem se recuperar. Mas 1/3 não volta. As pessoas, assim, ó, vamos dar um exemplo bem prático. Se nós 3 aqui ficássemos na cadeia por uns 7 anos, regime fechado, e fosse para o semiaberto, 7 anos atrás, por exemplo, hoje é 2020, 2013, aí chega lá, vai procurar um emprego, carteira assinada. Tua carteira está vazia, o que houve? O senhor sabe mexer em computador? Sabe mexer com celular, internet? Aí tu chega na cadeia, que curso que eles oferecem? Projeto Começar de Novo, do CNJ. O que eu estou dizendo... Mas hoje fazem um monte de curso, um monte de coisa. É uma coisa importante que o senhor falou que é importante. Na cadeia, como é que, para os amigos de casa, como é que funciona? Tu chega na triagem central, por exemplo, na atual cadeia pública de Porto Alegre, se tu é primário, aulas primários. O cara, hoje, ele não vai dizer mais assim se é dos Brás, antigos Brás, dos Manos, ele vai por região da cidade. Sou da Restinga, os primos... Vai pelos primos. De crime, o único delito é o Duque 13, que é o estuprador, que fica lá no pavilhão H. Fica isolado. Tem o nível superior, que acho que é no E2, e quem faz tratamento para dependência química, que é no E1, pavilhão E na frente. Quem trabalha no central, que tem o jaleco laranja, o AVH, Atividade de Valorização Humana, tem que dormir separado de quem não trabalha. Porque quem não trabalha quer a vaga de quem trabalha. Porque eles querem a cada 3 dias de cadeia tirar um dia. Eles querem a remissão e não se recuperar. Muitos querem a remissão. Bom, mas assim... Aliás, essa é uma coisa, Marimon, que para mim é uma falha da lei de execução. O trabalho tinha que ser obrigatório. Ele tinha que pagar. Mas está na lei, porque não, tá na é lei que é um direito. Não, trabalho é obrigatório. Direito. Mas assim, o problema é que não há investimento. Tinha que ser obrigatório. Problema. Caiu na cadeia, tem que trabalhar. É questão financeira. Trabalho forçado não pode. É questão financeira, fiscal. Claro. Não, mas aí a questão é a seguinte... Eu penso que o legislador só pode aumentar o tempo de pena ou aumentar a fração se houver correspondência orçamentária. Senão nós estamos investindo no preparo do futuro infrator. Mas estão investindo e vão investir. Se está investindo. Tanto que estão construindo um monte de cadeias novas e está se investindo, sim. Mas eu estou dizendo assim, eu estou lendo, lê o Plano Nacional de Segurança Pública que foi lançado semana passada, para te ver. Vou ler. Para te ver. Dá uma lida para te ver as novidades que está querendo se trazer ali. Mas a questão maior eu acho que tem que pensar nisso, tá? Que tu não pode querer recuperar a força. O cara tem que querer se recuperar. Porque muitas vezes assim, o cara diz assim, ele quer a vaga que está trabalhando porque ele quer a remissão. Então, o que eu digo? O trabalho tinha que ser obrigatório. Mas ele não quer. Então, faz o seguinte. Então, se trabalha, tu reme. Se tu não trabalha, a cada 3 dias que tu não trabalhar, tu vai ter um dia mais de pena. Vai trabalhar. Tem que trabalhar, tem que pagar a tua estada lá e tem que arranjar dinheiro para indenizar a família da vítima. Que tu deixou uma família na miséria. Que tu deixou 2, 3 órfãos, uma viúva lá que não tem como sustentar. Tem que se pensar nisso. Bom, também. Nós estamos no caminho para o final do programa. Eu gostaria de fazer uma questão aqui para vocês. Temos 3 ou 4 minutos, né, Beto? Quantos? 4 minutos. 4 minutos. É o seguinte, olha, que nós começamos falando sobre a questão do desmembrar ou não o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Eu pergunto para vocês assim, qual é a posição de vocês em relação ao ministro Sérgio Moro? Ele está sendo fritado ou não? Bom, eu penso... E agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse programa novamente, de ter contato com esses nossos telespectadores, agradecendo novamente ao Guilherme. Eu penso que ele está sendo fritado, sim, por questões políticas,
porque o Jair Bolsonaro, o presidente da República, percebeu que ele é um candidato em potencial, né? E o ministro Moro, se está onde está, tem muito a ver com a Lava Jato, e com tudo que ele fez nos processos criminais da Lava Jato, que eu não concordo com muitas situações processuais, eu insisto, não estou falando de situação política, é processo. O que ele cometeu com o juiz, para mim... Não concordo contigo. Eu sei que não, fez mas nada assim, demais, claro não que fez fez. nada Usar a delação premiada para a pessoa não ser presa e contar histórias, eu volto a dizer o que eu disse outra vez aqui. O Munhoz lá cria uma planilha que diz que eu me vendi tal coisa. Você cria uma coisa... Tá, cadê a prova? Ah, a prova é que eu vou trocar isso aqui por isso aqui. Tanto que estão revertendo algumas situações... A delação premiada é legal, tá na lei. Eu sei que é legal, mas... Tá na lei. O cara cria fatos. Dentro da lei. Tá, mas eu acho que dentro da lei as coisas são feitas. Tem que agir dentro da lei. É dentro da lei um juiz divulgar uma conversa com a presidente da República? Aquela conversa... Não, só um pouquinho. Não, né? A questão é diferente. Conversa legal. Conversa legal, gravada com autorização. Tinha 2 horas, 2 horas depois da gravação, tinha vencido às 2 da tarde. Lembra disso? Venceu o prazo, não foi renovado e ainda assim o juiz da causa resolveu publicizar. Ah, a sociedade tem que saber. Opa! Ilegal! Mas aí não. Para fazer a prisão de alguém aí... Marimão, na realidade, não foi que ele resolveu publicizar isso... Tá? Isso aí está no processo. Ele tinha tirado o sigilo, tinha retirado o sigilo. Mas não pode, isso é ilegal. Como que é legal? Tu mantém em sigilo Seleção a lei criminal. Enquanto ela precisa ser mantida em sigilo. Depois não se mantém mais. Agora, quanto à tua questão original, ele disse, eu vi o programa dele no Roda Vida, ele disse que a pedido do Ministério Público, e ele fundamentou, é que viram ali e perceberam que havia uma obstrução da justiça. E como ele já tinha retirado o sigilo daquela gravação, ele publicou. Política. Mas, voltando à tua pergunta, tá? Não questionando, porque evidentemente aí nós vamos para finalizar. Para finalizar. Tá? Eu te digo assim, eu não acredito, né? Embora ele tenha crescido muito pela atuação dele, eu não acredito em fritura, porque eu te digo uma coisa assim, o Bolsonaro pode dizer que ele é qualquer coisa, tá? Mas menos que ele não é inteligente, porque é um cara que se elegeu com uma câmerazinha fazendo live no porão da casa. Tá? E ele sabe que se ele mandar o Moro embora, termina o governo dele. Ele só tem uma chance de mandar o Moro embora. O Augusto Heleno falou isso para ele. A única chance dele é mandar o Moro para o STF. Ele é refém do Paulo Guedes e do Moro. Se ele mandar o Moro, termina o governo dele. E a eminência par do Richelieu ou o Golbery é o Augusto Heleno. Ele sabe disso. Marimão, muito obrigado pela tua presença. Salve, Marimão, um grande abraço. Tá, Silvio, um grande abraço. Grande abraço e sempre às ordens, sempre. Acho que fizemos Marimão, um abraço, querido. Vamos fazer outro junto que eu gostei. Acho que debater ideias e não embate de pessoas, embate de ideias. O embate de ideias que foi feito aqui, acho que atingimos o objetivo que foi esclarecer para você, telespectador, que depois tira suas conclusões, né, dessas posições, porque na verdade todos nós queremos aqui, tenho certeza que os dois que estão aqui querem o bem do Brasil, porque o Brasil ser uma nação próspera e justa. Bom, muito obrigado então a você, telespectador, também pela fidelidade aqui no Cruzando as Conversas. Uma boa noite, amanhã um novo encontro aqui na RDC TV. Até lá. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Assista na RDC TV. Às 11h30, 3 vezes mais estilo.